Boa noite, seja bem-vindo ao Fora do Jogo, o programa que todas as segundas-feiras à noite lhe traz as novidades do desporto. Antes de passar ao meu primeiro convidado, queria lembrar que temos um e-mail para onde pode enviar as opiniões ou sugestões dos temas que, por exemplo, gostasse de ver aqui tratados. O e-mail é foradojogo@rtv.com.pt. O tema principal deste Fora do Jogo Programa 2 é o Torneio Internacional de Handball Feminino que se realizou este fim de semana em Vila Nova de Gaia. O vencedor do torneio foi o Colégio João de Barros, de Pombal, e é um torneio organizado pelo Colégio de Gaia, que está aqui representado na pessoa do professor Jorge Tormenta, responsável pelo desporto escolar. É assim, não é? Professor Jorge Tormenta, boa noite. Boa noite. Eu começava por lhe perguntar, apesar de este ser um torneio internacional, ficou marcado pela ausência de equipas estrangeiras, professor Jorge? Sim, foi, antes de mais, boa noite. Sim, foi uma edição que ficou marcada por essa ausência, contrariando todo o passado que o torneio tem. Ainda o ano passado, o Estrela Vermelha da Sérvia foi a equipa vencedora do torneio, mas este ano houve um desfazamento de datas entre as competições nacionais e as competições dos outros países europeus. E isso levou a que, como Portugal começa muito mais tarde, não havia equipas disponíveis porque os campeonatos dos países vizinhos já começaram. E por isso não houve possibilidade de trazer equipas com algum realce, porque sempre havia possibilidade de trazer equipas da segunda divisão desses países, mas não nos interessa isso. Nós pretendemos ter equipas que nos provoquem, que nos façam evoluir. É uma forma de, não só o Colégio de Gaia, mas também todas as outras equipas que participam no torneio, tornarem a pré-época mais competitiva? Exatamente, esse é o grande objetivo. Nós temos um outro grande torneio qualitativo nas férias de Natal. E esses dois torneios em conjunto é um dos contributos do Colégio de Gaia para o desenvolvimento do handball feminino, que é também uma nossa meta. Não vivemos só agarrados à nossa quinta e tentamos contribuir para o desenvolvimento do desporto português, e por isso estes torneios são sempre para servir também os outros clubes. Este torneio teve 8 clubes, 4 da zona do Grande Porto e 4 do resto do país. Fizemos mais de 30 jogos em 2 dias e meio e, portanto, cada clube fez 5 jogos nesses 2 dias e meio. É um torneio de muita intensidade, precisamente correspondente à pré-época, onde os trabalhos são sempre muito intensos na busca da resistência para trabalhar o resto do ano. Professor, foi a primeira vez que este torneio internacional não contou com a presença de equipas estrangeiras? Eu creio que na segunda edição também não teve, mas normalmente é sempre relativamente fácil recorrer às equipas espanholas. Mas o ano passado, por exemplo, tivemos holandesas e da Sérvia, como já disse. Esta foi a 17ª edição deste torneio, não foi? 16ª edição. 16ª. Eu aproveitava essa sua referência para sublinhar que é efetivamente um marco, não pelo número ser um número redondo, que não o é, mas por resultar num conjunto de anos ao serviço do handball feminino português, que em mais lado nenhum do país se encontra. Temos feito essa luta por manter o torneio e é excelente ter uma parceria com a Junta de Freguesia de Mafamudo, que, sabendo do regular trabalho que fazemos e a importância que temos no desporto feminino português, principalmente, sempre nos ajudou, há muitos anos esta parte, incluindo este torneio nas festas de Santo Ovídio. Qual é o balanço que, como responsável pelo desporto escolar no Colégio de Gaia, faz deste certame? Deste certame faço uma boa apreciação. Não estou a perspectivá-lo em função do resultado do Colégio de Gaia. O Colégio de Gaia foi quarto classificado, podia ter ficado mais à frente, mas a nossa grande perspectiva, efetivamente, é provocar o desenvolvimento e ajudar também os outros clubes. O torneio decorreu de uma forma muito intensa, muito harmoniosa, com muito fair play, que é sempre importante, e serviu os interesses das equipas, não só na preparação do Campeonato Nacional da Primeira Divisão, como serviu os interesses da Seleção Nacional, que vai entrar em estágio, porque vai ter metas decisivas. Peço imensa desculpa por estar a interrompê-lo, queria só frisar que estamos a ver, temos um plano já dos resultados da fase final e da classificação tornal deste torneio. Peço imensa desculpa, professor, não queria interrompê-lo, estava a falar da preparação também para a Seleção Nacional. Que vai ter também já estágio já a seguir, porque em novembro também vai ter, e também para a preparação europeia do Colégio de Gaia, porque o Colégio de Gaia, mais uma vez, vai entrar nas competições europeias. É a nossa 24ª participação nas competições europeias, já levamos quase 60 jogos europeus, o que é raro no desporto português. E iremos ter competição, sorteio em outubro e competição em 11 de novembro e de 18 de novembro, e portanto este início mais forte também é muito importante para este conjunto de objetivos e para nós também em particular. A vitória do Colégio João de Barros foi alguma surpresa?
Não, o Colégio João de Barros é uma das equipas mais credenciadas em Portugal. Não é das equipas com mais argumentos, nomeadamente há equipas semi-profissionalizadas e o Colégio João de Barros não é um exemplo desses. E o ano passado ficou em terceiro lugar no campeonato, portanto é uma das melhores equipas. E foi vencedora de uma forma consolidada. Na primeira fase ganhou a sua série, ganhou na meia-final e ganhou na final. Portanto foi um vencedor justíssimo, onde encontrou no Maia Stars a equipa rival na final. O Maia que chegou à final também com mérito, embora com alguma felicidade, mas isto é assim mesmo, o desporto é isto tudo. Venceu nas marcações de livre de 7 metros, foi um jogo renhidíssimo, teve que ir a desempate com o Colégio de Gaia e portanto, foram 2 bons finalistas e um justo vencedor. Qual é a análise, professor, que podemos fazer da participação das equipas gaienses, neste caso o Colégio de Gaia e Almeida Garrett? Portanto, considerando que o Colégio de Gaia na meia-final podia ter perfeitamente ido à final, penso que o Colégio de Gaia correspondeu às expectativas, era uma das equipas com hipóteses de vencer o torneio. Acabou depois, com alguma desmoralização, perder no apuramento de terceiro e quarto lugar com outra excelente equipa, que é a Juvelis de Leiria. E o Almeida Garrett, que está a atravessar uma fase difícil e a atravessar uma fase de renovação, terá sido um pouco de desilusão, porque ficou no último lugar, mas eu penso que agora, com a preparação que se segue e até começar o campeonato da segunda divisão, que irá estar bem melhor nos próximos tempos. Professor, em termos de público, a afluência foi positiva, aquilo que estavam à espera? Excelente. Ultrapassou as nossas expectativas. O pavilhão teve, quer um pavilhão, quer outro, porque o torneio desenrola-se em simultâneo em 2 pavilhões, com algum desfazamento horário para as pessoas também poderem passar de um pavilhão e irem ver o jogo do outro pavilhão. É um movimento excelente. Também é um espaço extremamente importante de convívio entre as figuras do handball nacional no setor feminino. As bancadas estiveram literalmente cheias nos momentos mais importantes, claro, umas vezes mais do que outras, mas de uma forma geral os pavilhões tiveram sempre um aspecto lindíssimo. Sente, por exemplo, que já há fiéis espectadores deste torneio, pessoas que esperam todos os anos pela sua realização, ou cada vez vão tendo novos adeptos? Há renovação, também muitas vezes os adeptos renovam-se porque as equipas não são as mesmas, portanto, uns anos vêm os adeptos das equipas convidadas, nos outros anos vêm outras equipas convidadas e, portanto, há sempre renovação, mas as pessoas que gostam do handball, muitas vezes são poucas pessoas do handball masculino ou gostam do handball, não são daqueles clubes, não são adeptos daqueles clubes, vão ver, porque já neste momento é verdade, e por causa das 16 edições contribuíram para isso, já toda a gente está à espera de um momento alto das competições neste início de setembro no Colégio de Gaia. É uma boa altura para se limar arestas e de pôr as equipas minimamente. Sim, normalmente as equipas começam a treinar em agosto. Isto é o primeiro momento da frição. Já deu, por exemplo, para este torneio para ver que o campeonato tem um grande favorito, que é o Académico Madeira SAD, que é uma equipa do Arquipélago da Madeira, e que o campeonato vai ser muito renhido, porque as equipas que estiveram presentes no torneio, muitas delas da primeira divisão, conjuntamente com outro favorito, que é o Alavário de Aveiro, serão certamente equipas que irão ter um campeonato este ano mais equilibrado, mais interessante, porque é uma divisão fechada. São 12 equipas na primeira divisão, em todo o país, a competir entre si, abolindo-se novamente uma edição que houve há 2 anos, em que havia Zona Norte e Zona Sul. Isso acabou novamente, felizmente, porque quanto mais curto for o número de equipas, mais equilibrado e mais emotivo é a elite. É? E aí melhoram as jogadoras, de certeza absoluta. Professor, esta é uma iniciativa que o Colégio de Gaia pretende continuar a organizar? Sim, o Colégio de Gaia tem um projeto que se chama de Educação pelo Desporto. Temos 12 modalidades, quase 30 equipas no desporto escolar e no desporto federado. As nossas equipas que andam mais próximo do federado é o xadrez e a ginástica, a acrobática e de grupo, e o handball feminino, podemos dizer que é a nossa tecnologia de ponta de todo este conjunto de atividades desportivas. Para além disso, temos uma intensa atividade interna a nível de torneios de várias modalidades e, portanto, o Colégio aposta fortemente neste projeto como forma de atingir a formação integral para os seus alunos. É indispensável que a vida ativa e o trabalho físico estejam presentes na formação dos alunos. E uma das formas é utilizar esta prática desportiva, onde a exigência, o rigor e a excelência são necessárias, como também no ensino em geral, que é aquilo que o Colégio também pretende introduzir. E por isso, para nós, correndo tudo normalmente, certamente a 17ª edição, com o apoio da Junta de Freguesia de Mafamudo, irá acontecer, e estou certo, e outras edições. Estamos muito ansiosos por chegar à 20ª para fazer uma edição especial. Será uma data especial, um número redondo? Um número redondo, 20 anos.
como também esperamos comemorar o facto de termos entrado na primeira divisão há 25 anos. Esta época vai ser o ano de festa também. Está prevista alguma Aquelas pompa festas, e circunstância alguma, para celebrizar? Naturalmente, fazer regressar as jogadoras que estiveram nesse tempo, passado poucos anos depois, há 20 anos, foram campeões nacionais da primeira divisão pela primeira vez, e portanto iremos fundamentalmente conviver e comemorar em família, com alguns convidados, naturalmente, estes marcos históricos, quer do Colégio de Gaia, quer do desporto em Gaia, que naturalmente leva o nome da cidade a todo o país, à Europa, e portanto acho que efetivamente o Colégio de Gaia marca uma imagem de desporto muito interessante no país. Professor, falou em espírito de família. É esse o espírito que se vive no seio do Colégio de Gaia, todas as modalidades que lá são lecionadas e praticadas? Sim, é um dos nossos princípios. Naturalmente que, conforme a exigência das competições e dos níveis a que as modalidades atingem, há interesses diferentes. Mas no caso do handball, nós temos os escalões todos. Ainda o ano passado fomos campeões distritais de minis, que é um escalão de 9, 10 anos. E, portanto, essa família que existe à volta de tantas equipas, que leva a que tenhamos que utilizar os professores que são responsáveis como treinadores pelas equipas, mas até que utilizar outros professores, pais e outros dirigentes sempre a colaborar, transformam a estrutura de acompanhamento destas jovens numa estrutura grande, onde naturalmente a compreensão, a tolerância e o convívio familiar tem que existir sempre e tem que motivar para uma continuidade, já que este é um projeto perfeitamente amador, onde pretendemos criar condições para que as jovens jogadoras, neste caso do handball feminino, consigam atingir os seus objetivos e que fundamentalmente façam aquilo que gostem em melhores condições possíveis. Com certeza que assim será. O professor Tormenta, dado o esforço que todos mostram à volta deste projeto. Obrigada pela sua presença aqui esta noite. Muito obrigado pela oportunidade de conseguirmos transmitir às vezes algumas coisas que se fazem bem do desporto, para além deste mundo muito futebolizado que temos e que elimina muitos bons projetos que existem noutros desportos. Muito obrigado. Passamos agora à síntese da atualidade desportiva. Já começou o aquecimento do jogo Leixões-Lessa, encontro da segunda eliminatória da Taça de Portugal. O treinador da equipa do Leixões, Horácio Gonçalves, lamenta a falta de cooperação do Lessa ao não permitir a alteração da data do jogo, marcado para o próximo sábado, uma vez que a equipa leixonense já realizou 9 jogos oficiais em pouco mais de um mês. Por sua vez, o Lessa defende que a realização do jogo durante a semana não é viável porque a sua equipa é amadora e não se dedica em exclusivo ao futebol. No último sábado, o Leixões recebeu o Setúbal na primeira mão da segunda fase da Taça da Liga e foi derrotado por um golo sem resposta. O centro da cidade de Gaia acolheu mais uma iniciativa de 24 horas de karting. O certame contou com a presença de mais de 200 participantes, oriundos de todo o país, distribuídos por mais de 2 dezenas de karts. Luís Filipe Menezes correu na equipa da Hydraulic Concept, mas a equipa vencedora foi a Rádio Nova Era, com mais 12 voltas que no ano passado. A segunda melhor classificação foi da equipa Karting for Speed e o terceiro classificado foi o Ventil, Araújo e Lino. Milhares de pessoas passaram pelo circuito e o presidente da autarquia gaiense fez um balanço bastante positivo. Uma piscina de água doce, um ginásio ao ar livre e insufláveis foram as principais atrações do Summer Days, uma iniciativa organizada pela Matosinhos Sport na Marginal de Matosinhos. Entre 30 de agosto e 2 de setembro, milhares de pessoas foram convidadas a usufruir gratuitamente de modalidades como aquazumba, hidrobike ou hidroginástica, assim como spinning, dança localizada ou até mesmo yoga. Os insufláveis gigantes e temáticos fizeram as delícias da pequenada, enquanto os pais participaram nas atividades. O objetivo da autarquia matosinhense é incentivar a prática desportiva no concelho. Segue-se agora o espaço em que vamos comentar a atualidade desportiva deste fim de semana. Boa noite, Cancela Moura. Boa noite. Acho que é um imperativo falarmos dos Jogos Paralímpicos de Londres, que acabaram ontem. É verdade. Eu acho que, ao contrário de muitos comentários que tenho
ouvido e lido, julgo que efetivamente estamos perante uma prestação dos atletas portugueses muito positiva. Eu gostava de dizer que, ao contrário dos Jogos Olímpicos, estes Paralímpicos tiveram a presença de 30 atletas distribuídos por 5 modalidades e Portugal conseguiu 3 medalhas, uma de prata e 2 de bronze. São resultados interessantes, muito interessantes. Como é aqui dizer que esta é a edição menos medalhada de todas dos Jogos Paralímpicos a nível dos portugueses, da participação dos portugueses desde há 40 anos. Mas, na verdade, convém aqui referir, há aqui um aspecto importante, esta é a primeira vez onde é introduzido o profissionalismo ao nível dos Jogos Paralímpicos. E daí que os portugueses participando como atletas amadores, puros amadores, tenham ainda assim uma prestação extremamente positiva e, no fundo, de maior saliência relativamente a todos os demais. Eu gostava de referenciar que, para além destas medalhas, se tomarmos em conta os diplomas olímpicos, que são aqueles que dizem respeito até o 8º lugar, ou as classificações obtidas até o 8º lugar. Portugal conseguiu 16, não foi? Portugal conseguiu 16 diplomas olímpicos, o que é excelente, porque tem 4 quartos lugares, 3 quintos, 3 sextos, 1 sétimo lugar e 5 oitavos lugares, pelas mais diversas modalidades. Uma outra saliência também, eu julgo que ao nível das disciplinas técnicas, no atletismo, há aqui, de facto, resultados interessantes. Das 5 modalidades, apenas 2. Apenas 12 tiveram medalhas, digo eu, e portanto o remo, a equitação e a natação, esta última, havia alguma esperança que efetivamente houvesse resultados interessantes. Houve-os, mas não foram suficientes para chegar à medalha. Portanto, onde houve medalhas foi no atletismo e no bóssia, que tem vindo a ser quase uma modalidade talismã e que efetivamente até poderemos ter conseguido fazer ainda melhor. Semana passada falamos aqui no Lenin Cunha, do salto em comprimento, que na terça-feira acabou por conseguir a medalha de bronze. É verdade, o Lenin Cunha foi, e além disso, como é aqui a referir, que teve um excelente resultado no salto em comprimento, foi 6,95, é um daqueles que eu referi como sendo uma disciplina técnica onde eu acho que seria destacar, e foi um recorde pessoal que ele obteve para chegar a esta medalha de bronze. Aliás, ele ficou a escassos centímetros de poder ter a medalha de prata. Já agora que estamos nestes destaques individuais, gostaria de individualizar também as outras 2 medalhas, ou destacar as outras 2 medalhas. O José Macedo, no bóssia individual BC3, que também obteve o bronze, depois de ter obtido a prata na equipa de bóssia BC3, que foi uma vitória, que foi no fundo uma derrota com a Grécia, mas que efetivamente foi merecedora também de ser medalhada. E, portanto, apesar das medalhas não serem muitas, eu julgo que foi uma excelente prestação dos portugueses e que eu acho que seria de nós ficarmos contentes. Primeiro, porque estes atletas ultrapassam-se a si próprios. Os Jogos Olímpicos já têm um espírito bastante forte de participação dos atletas, que se tentam superar nos seus limites, mas estes atletas superam-se 2 vezes. Uma do ponto de vista individual, ultrapassando os condicionalismos e as limitações que eles próprios, ou que nós vemos neles próprios, e que eles nos ajudam, no fundo, a ver como um exemplo da adversidade que deve ser ultrapassada. E depois também pelas limitações que têm mesmo em termos de treino e de preparação para estes Sobretudo por isso, jogos. porque eles no fundo têm limitações que são generalizadas, mas o facto de efetivamente eles poderem, apesar dos seus condicionalismos físicos ou intelectuais, poderem eles próprios demonstrarem, serem um exemplo de tenacidade relativamente à forma como podem vencer. Não sei se teve a oportunidade de acompanhar, Cancela. Havia jogadores que criticavam, portanto, as condições de treino, como já aqui referi, mas o chefe da missão portuguesa, Carlos Lopes, não foi da mesma opinião. É verdade, na parte final, até julgo que foi um bocadinho surpreendente, e eu vi alguns comentários de alguns atletas que, segundo o Carlos Lopes, disse que quando chegasse a Lisboa que haviam de esclarecer e que provavelmente até haveria apuramento de responsabilidades disciplinares, e julgo com alguma razão. Eu gostava de lembrar
que, por exemplo, o presidente do Comitê Paralímpico Português, quando falou antes ainda dos Jogos, portanto, o Humberto Santos, referiu que as perspectivas de participação seriam as melhores, apostava no boxe, na natação e no atletismo, o que de facto veio a acontecer, e também disse que não queria estar, apesar de tudo, a embandeirar em arco ou a ter expectativas fortes relativamente à participação. Mas também foi dizendo que, do ponto de vista pessoal, entendia que não faltaria nada, que efetivamente tudo estaria preparado de modo a que a participação fosse a melhor. Foi surpreendente essas declarações, presumo que estão centradas num único atleta, pelo menos para já, mas que efetivamente agora vamos ver, ou esperar para ver, em termos de declaração, aquilo que pode acontecer na sua chegada a Portugal. Passando agora para o hóquei patins, já está a decorrer em Paredes desde ontem o Campeonato Europeu da modalidade, que volta ao formato antigo, de todos contra todos, Cancela Moura. Sim, é verdade. Julgo que a grande novidade em termos competitivos desta edição do Campeonato da Europa é jogar, portanto, todas as equipas contra todas as equipas num verdadeiro campeonato, não é? Numa espécie mesmo de campeonato, onde quem tiver o maior número de pontos eventualmente será o campeão, mas na verdade o último jogo será aquele que é esperado com mais expectativa, presumo, porque não sei sinceramente a forma do sorteio, mas deu um Portugal-Espanha para o último jogo, e julgo que esta é a grande inovação. Mas eu penso que esta inovação acaba... Se me permite, coincidência ou não, é um jogo digno de uma grande final, apesar de... Sim, eu penso que vai ser, apesar de ser um campeonato, presumo que será o jogo onde se irá decidir quem eventualmente será campeão da Europa. Por isso é que eu dizia que efetivamente não sei de que forma é que foi feito o sorteio, mas efetivamente deve ter sido feito já com essa finalidade. Mas, na verdade, eu ia dizer que este modelo acaba por acontecer em função também de alguns condicionalismos e do estado em que se encontra a modalidade. A modalidade é uma modalidade, são só 7 equipas, convém aqui referir. Eu quero aqui referir que em edições anteriores os campeonatos da Europa foram portanto, disputados em função, por exemplo, de grupos, e seriam sempre 3 ou 4 grupos de 4 equipas, ou 3 ou 4 equipas. Faltam aqui, para aqueles que acompanham a modalidade, a Holanda, a Bélgica ou a Áustria, que eram países habitualmente participantes neste campeonato, e isto tem a ver com o facto da própria importância da modalidade ter vindo a decrescer e muito, e eu diria que há aqui um marco de grande auge da modalidade, que foram os Jogos Olímpicos de 92, que foram modalidade de exibição nos Jogos Olímpicos de Barcelona, e que a modalidade não se conseguiu impor no panorama olímpico, que eu acho que seria excelente, porque é uma modalidade praticada sobretudo pelos países mediterrâneos da Europa, Portugal, Espanha, França, Itália. Há aqui um conjunto de países que fazem do hóquei a sua grande tradição, mas eu penso que esta falta de imposição nos Jogos Olímpicos levou a um certo decréscimo da importância da própria modalidade. Cancela, passando concretamente para os Jogos, ontem Portugal estreou-se com uma vitória frente à Suíça, depois de a Espanha ter disputado, entre aspas, 7 golos à Alemanha e a Itália ter batido a Inglaterra por 9 golos sem resposta. Pois o nível competitivo destes campeonatos tem estas dificuldades. Dentro destas 7 equipas, há 2 que são manifestamente de um nível inferior, que será a Inglaterra e a Suíça, curiosamente, que nós derrotamos ontem. Relativamente àqueles que disputam o campeonato, eu diria que está Portugal, Espanha e eventualmente a Itália intrometer-se aqui e ali. Convém aqui dizer que a Itália só foi 2 vezes campeã da Europa, não veio assim tantas vezes, mas sim, tem sido um habitué nos segundos e nos terceiros lugares, portanto tem sido uma equipa de pódio durante muitos anos e portanto admito que sejam do conjunto destas 3 equipas que isso possa acontecer. Por outro lado, todas as outras, e neste caso as outras seriam a França e a Alemanha, poderão fazer aqui um ou outro resultado inesperado. Eu, sobre o jogo de ontem, quero dizer que o próprio selecionador, apesar de se ter mostrado satisfeito, acabou por dizer que, mesmo sendo superiores à Suíça, que o resultado estaria muito abaixo das próprias expectativas, e espera que haja uma maior fluidez relativamente a isto. Cancela, para acabar este comentário, apesar do favoritismo da Espanha, Portugal pode conseguir ser campeão europeu? Eu acho que convém aqui referir que Portugal não é campeão há 14 anos,
A Espanha foi campeã nas últimas 6 edições, isto é, desde que Portugal foi campeão, nunca mais houve outro campeão que não seja a Espanha, e eu penso que nós, mesmo assim, por jogarmos em casa, teremos essa possibilidade. Eu só queria uma nota final, agora para referir, de entre estas questões que estou a referir, que podem fazer a diferença para a Espanha, Portugal tem um 5 inicial muito interessante, tem 3 jogadores que têm 100 ou mais internacionalizações, tem uma equipa base entre o Porto e o Benfica, e o Reinaldo Ventura, o Ricardo Barreiros e o Walter Neves, a par, obviamente, do guarda-redes, que é o Ricardo Silva. Penso que Portugal pode fazer a diferença pela qualidade individual destes jogadores que têm muita experiência. Obrigada, Cancela. A ver, vamos até onde nos leva a seleção portuguesa de hóquei patins, campeonato europeu que se realiza no decorrer desta semana em Paredes. E fica por aqui esta primeira parte do Fora de Jogo. Voltamos já com mais novidades do desporto deste fim de semana. Até já.